Olá, pessoal. Sobre o julgamento de ontem do Bolsonaro, totalmente ilegal aquele julgamento, da forma em que ele foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando do STF. Violou totalmente a regra do jogo processual. O ministro Alexandre de Moraes. Não sei se você percebeu, meu amigo. Todos os interrogados estavam na mesma sala. O circo montado. Isso tem um porém. O artigo 191 do Código de Processo Penal estabelece que, havendo mais de um acusado, os interrogatórios têm que ser separados, ou seja, eles não podem estar no mesmo ambiente. E ontem estava todo mundo lá aglomerado, um ao lado do outro. Isso é legal. Tem que ser realizado interrogatório separadamente, não pode. É o código que diz, no seu artigo 191, Código de Processo Penal. Por que isso? Porque visa garantir a isonomia dos acusados e que outros acusados não sejam influenciados pelo depoimento oral que o outro indiciado está tendo. Outro ponto que eu achei um absurdo, total ilegalidade. O artigo 5º da Constituição Federal é bastante expresso. Antes de qualquer audiência, de qualquer interrogatório, o juiz tem que falar para o réu que ele tem o direito, olha só, o direito de ficar calado. E esse silêncio, caso o réu opte por esse silêncio, não pode ser usado contra o réu. O ministro esqueceu desse detalhe. Já começou o interrogatório, sem antes expor que todos os réus ali tinham o direito de ficar calado. Outro erro gravíssimo. Erro não, meu amigo. Isso não é erro. Isso é jogo de cartas marcadas. Porque é inadmissível um ministro do STF cometer tantos erros como o ministro Alexandre de Moraes cometeu ontem. Caso contrário, se ele tivesse um processo penal só dele, só do STF, mas não existe, existe só um Código de Processo Penal e todos nós temos que seguir o que reza lá no Código de Processo Penal. Como se não bastasse, nós vamos para o artigo 186, outro artigo do Código de Processo Penal. Tudo errado. Teve um acusado, General Heleno, eu acho que é esse, falou que ia ficar calado. Silêncio, ia ficar em silêncio. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes reformulou várias perguntas para aquele acusado. Ilegal. E o que acontece? Se o réu fala que vai ficar em silêncio, ou em silêncio seletivo, que só vai responder a pergunta do advogado dele, o juiz não tem que fazer pergunta nenhuma.
Porque caso o juiz continue fazendo pergunta, mesmo depois que o acusado tenha dito que ia ficar calado, em silêncio, ou em silêncio seletivo, o juiz não pode, é como um delegado, o juiz não pode continuar fazendo pergunta. Incide no abuso de autoridade. Esses foram os 3 pontos principais que eu vi violação de direito ali, do acusado Heleno, general Heleno, eu acho que é o nome do acusado. Permanecer calado é um direito que não vai responder pergunta nenhuma do juiz. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes continuou fazendo pergunta. Abuso de autoridade. Eu não sei por que, você pode estar perguntando, o advogado dele não se manifestou, não pediu pela ordem, para que conste na ata da audiência. Agora já passou, não vai poder fazer mais nada. O momento era aquele. Mas o advogado não pediu pela ordem, não exerceu, talvez por nervosismo, diante do ministro, deixou passar a oportunidade. Meu amigo, está difícil acompanhar esse processo do STF. Está muito difícil. É muitas irregularidades. É muita, como eu diria para você, além da ilegalidade, é muito abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Agora resta a gente saber. Eu vou dar minha opinião pelo pouco conhecimento que eu tenho do processo penal, que esse julgamento é um jogo de cartas marcadas, porque não é possível. Um acadêmico do direito sabe, como o ministro do STF não sabe. Se os acusados for condenado, vai acontecer o que aconteceu com o ex-presidente, que hoje é presidente. As mesmas falhas que houve naquele processo, estamos vendo acontecer agora. Ele pode ser condenado, mas logo, logo vai ter recurso e ele vai para a rua. Como já vimos isso antes. É um absurdo. Erros primários. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes está cometendo nesse processo que envolve esses acusados. Então o vídeo de hoje era para a gente fazer aqui nós juntos, fazer alguns apontamentos de erros que houve naquela audiência ontem, naquelas oitivas de ontem, que foi um absurdo. Foi um festival de absurdo, um festival de erros processuais cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. E nós não podemos deixar passar. Temos que apontar o erro do judiciário. E tudo isso que ele fez, o juiz de primeira instância vão fazer. Porque quem fez foi o STF. E os ministros aqui embaixo vão fazer também a mesma coisa. Ou seja, um absurdo. Como é que podemos trabalhar dessa forma? Com tantos erros do judiciário, como se não bastasse em primeira instância, agora no STF. O vídeo de hoje foi para isso. Para fazer esse desabafo. Abraço. Fui. Tchau.